Contatos alienígenas. Em 1991, por exemplo, astrônomos do radiotelescópio de Arcebispo, em Porto Rico, captaram sinais que pareciam sugerir um complexo planetário. As pulsações emanam de uma minúscula estrela de nêutrons, conhecida como PSR 1257+12, indicam que dois pequenos objetos, ou possivelmente três, giram em torno da maciça estrela no centro do sistema. Porém, dada a sua proximidade de uma estrela tremendamente condensada que se supõe ter sido formada a partir de uma explosão estelar há milhões de anos, esses diminutos planetas parecem ambientes improváveis para a vida alienígena. Além disso, eles se deslocam pelo espaço a cerca de 12,5 trilhões de quilômetros da Terra, distância equivalente a 1,300 anos-luz. Para os teóricos ufólogos de orientação científica, tais distâncias são um problema. Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, a massa de qualquer objeto aumenta quando ela se desloca mais rápido. Como esse estranho fenômeno não é observável em velocidades ordinárias, a noção vai contra o bom senso. Contudo, quando partículas são deliberadamente aceleradas a velocidades muito altas em condições de laboratório, elas de fato aumentam de massa, tal como prevê a teoria. As equações de Einstein mostram também que quando uma espaçonave ou qualquer outro objeto se aproxima da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, sua massa se torna quase infinita. Do ponto de vista matemático, uma massa de fato infinita não poderia ser acelerada, de modo que nenhum objeto físico pode alcançar a velocidade da luz. Esse limite cósmico de velocidade é um obstáculo considerável para os viajantes espaciais. Deslocando-se pouco abaixo da velocidade da luz, uma nave estelar levaria mais de 1.300 anos para chegar do sistema da estrela de nêutrons PSR 1257+12 até a Terra. É possível que existam outros corpos celestes, talvez um pouco mais próximos, que sirvam de base de lançamento a viajantes do espaço. Sebastian von Hohner, do Observatório Nacional de Radioastronomia do Novo México, sugere que talvez 2% de todas as estrelas tenham um planeta que reúne todas as condições necessárias para desenvolver vida semelhante à nossa. Do mesmo modo, em seu livro de 1979, Civilizações Extraterrestres, o escritor bioquímico Isaac Asimov especula que até 390 milhões de estrelas da galáxia têm planetas que são ou foram habitados por espécies inteligentes. Mesmo assim, as distâncias entre os planetas habitados são imensas, o que é uma das razões pelas quais Asimov e outros céticos há muito tempo descartaram, sem vacilar, todas as histórias de OVNIs. As estimativas mais otimistas de Asimov foram baseadas na suposição de que as civilizações resistem por bilhões de anos, em vez de sumirem com a fumaça catastrófica da poluição desgovernada, o crescimento desenfreado da população ou o holocausto nuclear. Dadas essas culturas tão longevas, seus cálculos sugerem que, em média, a maioria das civilizações tecnológicas galácticas estariam separadas por distância de cerca de 40 anos-luz. Se as culturas técnicas resistirem apenas alguns milhares ou mesmo milhões de anos, as distâncias entre as civilizações ativas ao mesmo tempo na história galáctica seriam correspondentemente menores. Os números de Asimov coincidem com o da comunidade ufológica. O pesquisador Johnny Pritzi, da Bufora, por exemplo, sugere a possibilidade de que a civilização técnica mais próxima da nossa esteja a mais de 1000 anos-luz de distância, exigindo um mínimo de mais de 1000 anos para alcançar através do espaço convencional. Mesmo essa hipótese supõe viagens a velocidade muito próximas à da luz, o que por si só já é um feito hércules. Alguns ufólogos sugerem a possibilidade de que os alienígenas tenham encontrado um modo de contornar os limites matemáticos da relatividade einsteiniana. Talvez seus pilotos tenham achado caminhos alternativos em um hipotético hiperespaço, passando através de distorções temporais ou esgueirando-se para dentro e para fora de buracos negros, estratégias que já foram imaginadas
Outros otimistas, ainda que um tanto vagos, propuseram que uma teoria da física mais ampla e mais pessimista poderia ser reformulada, abrangendo as leis expostas por Albert Einstein, assim como a obra de Einstein incluiu os postulados de Isaac Newton. Mas foi muito mais além. John Shepard pousa entre a parafernália de aparelhos eletrônicos de seu centro caseiro de detecção e comunicação com OVNIs. Por várias horas, todas as manhãs e noites, ele tenta apelar o coração, a mente e a alma dos extraterrestres, transmitindo música e sequências repetidas de tons musicais. Seus instrumentos vigiam o campo magnético da Terra em busca de mudanças que possam ser atribuídas a OVNIs. Se isso ocorrer, ele diz que enviará uma mensagem de saudação de paz aos visitantes. Essas especulações não se limitam aos entusiastas dos OVNIs. Em maio de 1988, os proeminentes cosmólogos Kip Thorne e Michel Morris divertiram-se especulando-se de que modo os buracos negros poderiam transportar viajantes através do espaço todo o tempo. O sistema proposto por eles implica em dois buracos negros a grandes distâncias. Os buracos negros em si mesmos, objetos hipotéticos cuja existência ainda precisa ser provada definitivamente, são corpos de imensa densidade, cuja gravidade distorce as propriedades ordinárias de tempo e espaço, ligados um ao outro em outra dimensão. Dois buracos negros muito distantes entre si poderiam, teoricamente, formar um túnel conhecido como buraco de verme, uma concepção matemática postulada pela primeira vez em 1916. Tradicionalmente, sempre se imaginou que os buracos de verme seriam fatais para qualquer viajante, posto que se fechariam e esmagariam qualquer coisa que entrasse em seu domínio. Em seu artigo, porém, Thomas e Morris sugeriram que um tipo estranho de material conhecido como matéria exótica poderia manter um buraco de verme aberto o tempo suficiente para garantir uma passagem segura a um viajante espacial. Brincando, imaginaram que esse viajante atravessaria o espaço-tempo no instante que um terráqueo leva para atravessar a rua. Supondo que os astronautas alienígenas tenham usado essa estratégia ou outra tecnologia ainda não imaginada pela humanidade para visitar a Terra, resta uma pergunta gigantesca. Por que eles fariam isso? Pergunta. Todos os tipos de razão foram propostos, embora os palpites reflitam mais o pensamento humano do que a psicologia alienígena. Já foi dito que as tripulações dos OVNIs são motivadas por tudo, da curiosidade científica a um impulso predatório de conquistar colônias espaciais. Em uma das hipóteses, os alienígenas esgotaram os recursos físicos de seu planeta nativo e agora estão garimpando outros mundos em busca de minérios vitais, energia e alimentos. Em 1988, o ufólogo Richard Hall postulou com toda seriedade que os alienígenas estão atrás do petróleo do Golfo Pérsico. John Pritzer, Michel Isordis e outros sugeriram que os alienígenas estão migrando para o espaço devido a pressões populacionais em seus planetas. É a abordagem tipo conquista do oeste da exploração espacial. Afinal de contas, a sobrevivência é um impulso básico da vida e todos os planetas deverão enfrentar a destruição total quando suas estrelas envelhecerem e morrerem. Qualquer civilização que consiga estabelecer colônias em outros mundos aumenta suas probabilidades de sobrevivência indefinida. Uma possibilidade mais sinistra foi proposta por Bud Hopkins, que se empenhou mais de qualquer outro para chamar a atenção do público para o lado negro da intrusão alienígena. Embora ele seja mais conhecido por sua teoria de que os alienígenas fazem experiências com cobaias humanas para criar uma nova espécie interestelar híbrida. Hopkins também acredita que os alienígenas têm necessidades psicológicas e que, por algum motivo, são carentes de vitalidade básica. Fascinando-se por toda a força e complexidade emocional da psicologia humana, da psique humana.
Os relatos dos raptos sugerem que os alienígenas estão interessados em adquirir, ou pelo menos entender, o aspecto emocional humano básico, assevera Hopkins. Hopkins concebeu essa imagem de viajantes estelares solitários irresistivelmente atraídos pela manipulação dos destinos humanos, com base nos detalhes dos relatos de rapto e não como simples adivinhação, como a maioria das outras teorias. Contudo, o enigma de como os alienígenas viriam de um lugar tão longínquo, onde ficam nos intervalos entre as visitas e por que queriam viajar para tão longe, torna difícil aceitar qualquer versão da teoria dos visitantes extraterrestres. Frustrados pela barreira aparentemente insuperável da velocidade da luz, os cientistas interessados no fenômeno dos OVNIs conceberam o que vem como origens alternativas para os visitantes alienígenas. Segundo as teorias de Einstein, por exemplo, qualquer objeto que acelere para a velocidade da luz sofre uma estranha transformação. Não só a sua massa aumenta, como também seu tamanho diminui e o ritmo de seu tempo fica mais lento. Hipoteticamente, se um objeto pudesse chegar à barreira da velocidade da luz, o tempo pararia totalmente e seria possível dizer-se que o objeto, agora infinitamente pequeno e passado e pesado, teria desaparecido, pelo menos em teoria. Ele abandona o espaço-tempo que conhecemos. E para onde ele vai? Pergunta. Segundo o ufólogo Michel Isrhodes, é possível que ele apareça em outro universo, formado por outras dimensões. Mistério marciano. Quando a sonda soviética Phobos 2 estava em órbita em torno de Marte, no dia 27 de março de 1989, perdeu-se contato com o satélite em circunstâncias não explicadas. Os comentários oficiais foram mínimos, mas levantaram as antenas dos entusiastas dos OVNIs. Parecia haver suficiente informação para desconfiar que as autoridades ocultavam uma inquietante possibilidade. A sonda soviética poderia ter sido atacada por uma nave alienígena. A Phobos 2 foi lançada em meados de 1988 para estudar Marte e sua lua Phobos, que deu o nome à nave. No mês de março seguinte, já havia mandado fotos de Marte, da elíptica e encouraçada Phobos, e deveria mandar mais. Às 15h59, horário de Moscou, o sinal da nave desapareceu abruptamente. Nada mais se ouviu até às 20h50, quando um débil contato foi restabelecido por 3 minutos, após as quais o sinal cessou permanentemente. Mais tarde, os engenheiros relataram que a Phobos 2 sairá girando fora de controle, o que o provável responsável por isso for um defeito de computador, ou, aumentando o mistério, a colisão com um objeto não identificado. Os cientistas trabalharam sobre os últimos restos do filme que a sonda mandou para a Terra, mas renderam mais perguntas do que respostas. Segundo o noticiário da TV soviética, as fotos gravadas pelas câmeras da Phobos 2, que naquele momento estavam apontadas para Marte, revelaram uma escura forma elíptica entre o satélite e a superfície do planeta. Consta que a última imagem fotográfica, que ainda não foi tornada pública, é ainda mais estranha. Nas palavras de um cientista britânico, aparentemente os soviéticos viram nela uma coisa que não deveria estar lá. Como não houve outra informação oficial, as causas da perda da Phobos 2 estão abertas à especulação. O escritor americano Zé Karansich, cuja teoria sobre a herança alienígena na humanidade aparece nas páginas 89 e 97, une-se a outros membros da comunidade ufológica na opinião de que o objeto escuro é de fato uma espaçonave alienígena. Ele acha que a última fotografia secreta é o primeiro registro de uma real guerra nas estrelas, uma nave alienígena atacando e destruindo a intrusa Phobos 2.
Para aqueles que acreditam que os OVNIs são de fato tripulados por viajantes interestelares, este poderia ser um atalho para os pilotos espaciais alienígenas, que poderiam acelerar através da barreira do presente universo e emergir um instante depois nas vizinhanças da Terra. Mas Isoldes especula que também existem outras possibilidades. Se o tempo diminui para zero, no momento crítico, poderia aparecer em outro lugar com um negativo matemático. Na verdade, ele correria para trás. Isso sugere a Isoldes que os astronautas alienígenas poderiam ser viajantes do futuro, que voltaram à Terra de hoje para recuperar seu próprio passado e talvez alterar para melhor o curso da história. A viagem pelo tempo seja realizada através desse mecanismo ou de outro, ainda por imaginar, em geral é vista como uma impossibilidade, em parte porque cria inúmeros paradoxos lógicos. O caso citado com mais frequência é o do lunático futurista que volta e assassina seu próprio avô. Seria esse ato impensado um tipo de suicídio patriarcal que impediria o nascimento do próprio lunático? Pergunta. Se for assim, como é que ele poderia ter voltado? Pergunta. A resposta, segundo Isoldes, pode estar no conceito de que existe um número indeterminado de universos simultaneamente, em geral invisíveis uns aos outros, mas às vezes interpenetrantes. Assim, um lunático poderia existir em alguns universos e outros não. Outra explicação dos fenômenos dos OVNIs é meio científica, meio metafísica, é a de Jacques Vallée, o mesmo escritor que nos anos 60 popularizou a hipótese do folclore proposta por Jung. Em seus escritos, Vallée sugeriu que os alienígenas não são de outros mundos em nosso universo, mas de uma realidade alternativa que existe paralelamente à nossa. Vallée, que começou sua carreira profissional como astrofísico no Observatório de Paris, publicou diversos livros sobre OVNIs, tema que acabou sendo a obra de sua vida. Bem conhecida em seu campo e relativamente avessa à publicidade, Vallée se distanciou dos outros ufólogos. Sua reputação é tal que se diz que ele serviu de base para o cosmopolita ufólogo francês do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, representado pelo diretor francês François Truffaut. O personagem foi notável por sua mente aberta e por suas abrangentes teorias sobre os visitantes alienígenas. Em seus primeiros livros, publicou no início dos anos 60, Vallée fazia a defesa científica das visitas extraterrestres. Em 1969, quando publicou Passaporte para a Mongólia, estava mais interessado na hipótese do folclore. O título é uma referência às nebulosas naves magonianas, que tanto incomodaram o arcebispo de Lyon há 1000 anos atrás. 10 anos depois veio Mensageiros de Ilusão, no estudo dos cultos a OVNIs na costa oeste americana. Então, em 1988, Vallée publicou Dimensões, onde desenvolvia suas ideias, atribuindo o fenômeno dos OVNIs a uma tentativa de modificar o inconsciente coletivo das crenças humanas, proposto pela primeira vez por Jung. Os OVNIs são mostrados aos seres humanos de modo deliberadamente atormentador, afirmou, e são extraídos de um território além do tempo e do espaço. Embora os OVNIs sejam objetos físicos reais, escreveu, não são necessariamente espaçonaves extraterrestres. Falando de ser rodeus, a teoria extraterrestre não é estranha o bastante para explicar os fatos. Ele acredita que, em vez disso, o fenômeno dos OVNIs representa um indício de dimensões que estão além do espaço-tempo. Os OVNIs podem não vir do espaço ordinário, mas de um multiverso que está a toda a nossa volta. A ciência moderna argumenta que Vallée está cada vez mais aberta à possibilidade de universos alternativos. Para os físicos nucleares que labutam no micro-reinado subatômico dos quarks, muons e neutrinos, e para os astrofísicos que contemplam imponderáveis tão vastos como o nascimento e a morte do próprio cosmos, o mundo sólido e tridimensional da vida cotidiana é visto como uma minúscula fração da realidade geral. No início deste século, Einstein acrescentou o tempo como uma quarta dimensão. Desde então, os cientistas teóricos que tentam descrever a estrutura e o comportamento do nosso universo conceberam fórmulas matemáticas que exigem ainda mais dimensões, algumas das quais estão dobradas para dentro de outras. Embora apresente o multiverso da linguagem da física moderna, Vallée não o vê como um fenômeno físico estritamente terreno. Em vez disso, especula que o multiverso pode representar um plano separado, parecido com aquele que ele acredita ser morada dos espíritos dos mortos.
Os OVNIs, tal como os fantasmas e outros espíritos, seriam, portanto, resistentes à observação cética ou à medição precisa. E mesmo assim, diz ele, eles existiram. Segundo escreveu, os OVNIs são construídos tanto como uma nave física, fato que há muito me parece inegável, quanto como aparelhos psíquicos cujas propriedades exatas ainda precisam ser definidas. A razão para essas enigmáticas visitas vindas do multiverso não são ainda claras para valer, mas ele especula que elas podem ter algo a ver com um sistema de controle extraterrestre que guia o curso da evolução humana, física ou espiritualmente. Quando falo em um sistema de controle, escreveu ele em dimensões. Não estou querendo dizer que alguma supercivilização superior nos prendeu aos limites de uma cadeia espacial monitorizada de perto por entidades que poderiam chamar de anjos ou demônios. Ao contrário, argumenta que esse sistema de controle está usando a curiosidade humana sobre os ovos para avançar sua meta de promover mudanças a longo prazo na cultura da Terra. Pela própria natureza dessa hipótese, os seres humanos não poderiam compreender as metas dessa gigantesca experiência melhor do que um rato entende os propósitos de um laboratório, de um labirinto de psicólogo. E não há razões para crer que a meta suprema do sistema seja benevolente. Alertou Vale. Há em minha mente um estranho anseio. Gostaria de parar de me comportar como se fosse um rato abaixando alavancas, mesmo que tenha que desistir do queijo e ficar com fome. Escreveu ele. Sendo o queijo a continuação dos estudos sobre as anomalias dos OVNIs. Gostaria de sair do labirinto condicionador e ver o que o faz funcionar. Continuou. Fico pensando no que encontraria talvez alguma horrível monstruosidade sobre-humana, cuja simples contemplação enlouqueria a pessoa. Pergunta. Talvez uma solene assembleia de sábios, pergunta. Ou a simplicidade exasperante de um mecanismo abandonado a si mesmo. Pergunta. Em seu livro seguinte, Confrontações, Vale sugeriu uma resposta possível. A essa altura, ele havia concluído que os experimentadores estavam longe de ser uma solene assembleia de sábios. Viu-os como intrusos potencialmente malévolos que deveriam temer e, se possível, combater. Deveríamos temer. Vale fez uma complexa mistura de física exótica, psicologia behaviorista e teoria paranormal. Que influi bastante para que os outros pesquisadores de OVNIs reinterpretassem a questão como um fenômeno verdadeiramente paranormal. Mais apropriado para o estudo parapsicológico, a veterana ufóloga Ann Druffel fez precisamente essa abordagem quando ela e o colega Scott Rogo examinaram os chamados incidentes em Tujunga Canyon, uma série de relatos de raptos ligados ao caso Sarah Shaw, no sul da Califórnia. Nos anos posteriores aos incidentes em Tujunga Canyon, Jean Whitler, a companheira de Sarah Shaw, e 3 outras mulheres, todas interessadas em estudos de metafísica e fenômenos paranormais, foram supostamente contatadas repetidas vezes. Talvez, segundo Druffel, em virtude de seu interesse pela paranormalidade. 3 anos depois que Jean Whitler e Sarah Shaw, os nomes são pseudônimos escolhidos por Druffel e Rogo, foram raptados pela primeira vez. Segundo as lembranças de Jean, aflorada sob hipnose, ela teve, junto com uma amiga chamada Emily, mais um encontro com alienígena em uma parada de descanso em uma estrada californiana.
As duas mulheres estavam cansadas de guiar e pararam no acostamento para repousar um pouco, mas a atenção delas foi atraída por uma estranha luz branca que desceu flutuando das árvores. Então as duas fizeram um contato mental com os humanoides que estavam dentro da luz. Jean e Emily dizem que durante anos após esse acidente aparentemente inócuo, foram visitados à noite por presenças invisíveis, talvez relacionadas com a tripulação humanoide da luz, que a chamavam insistentemente e tentavam forçá-las a ir para o mundo alienígena. A experiência de Jean foi particularmente perturbadora. Deitada na cama, em estado de paralisia, ela recorria a todas as suas reservas de vontade psíquica para evitar o rapto. Finalmente, em intensa concentração, ela conseguiu mexer um dedo da mão ou do pé, e o encanto se rompia. Consta que mais ou menos em 1970 os alienígenas passaram a dedicar suas atenções a outra amiga de Jean, Laurie Briggs. O primeiro contato, de acordo com as lembranças de Laurie, ocorreu quando um humanoide de olhos intensamente brilhantes invadiu o quarto dela. Manteve-a paralisada e implantou algum tipo de aparelho receptor em sua espinha. Então, em 1975, Laurie e a amiga chamada Jo foram retirados da casa por uma força irresistível e levados para uma espaçonave. Nesta gravura alemã, um homem rompe o cosmo e espia a morada infinita de Deus, onde discos semelhantes a ovos há uma roda dentro de uma roda. E uma roda dentro de uma roda referia-se à visão de Ezequiel, da Bíblia. Flutua entre nuvens imaculadas. A imagem pode ser vista como um símbolo da teoria do universo paralelo, que supõe uma realidade diferente ao lado dos domínios conhecidos. Os alienígenas viriam dessa insondável dimensão alternativa. Essas sessões posteriores da hipnoterapia, Laurie lembrou-se de ter deitado em uma mesa redonda, rosada, de um material parecido com pedra, dentro de uma sala revestida de espelhos que pareciam escamas de lagarto. Refletidos nessa superfície multifacetada, ela viu o pulsar de seus próprios vasos sanguíneos, com um conteúdo brilhante como rios iridescentes. Mas o que se seguiu não foi o costumeiro procedimento semi-científico. Em vez disso, os alienígenas disseram a Laurie que ela e outros indivíduos especiais haviam sido raptados para proporcionar força à carne sólida, a seus corpos luminosos, mas insubstanciais. Em resumo, esses supostos alienígenas eram espíritos descorporificados, ávidos para entrar no mundo material. Para Druffel, que conduziu às regressões hipnóticas de Laurie, Sarah e Emily, essas histórias têm todas as marcas de uma experiência paranormal clássica. Citando a obra de Vallée, os argumentos de que os ovos são estranhos demais para serem explicados por simples viagens espaciais, ele argumenta que os alienígenas são entidades estritamente psíquicas, afins a anjos e demônios. A interação humana com as entidades OVNIs e os encontros imediatos com suas naves, escreveu, ocorre em um estado alterado da realidade. Em outras palavras, os raptos por OVNIs não merecem realidade física no sentido normal. Não parecem realidade física no sentido normal. Possivelmente porque as próprias naves são de outro contínuo do espaço-tempo. Brady Steiger, escritor que passou mais de 30 anos investigando assombrações, poderes psíquicos e outros fenômenos paranormais, também classifica os OVNIs com a maioria dos demais fenômenos sobrenaturais. Na minha opinião, escreveu em 1981, as visões de OVNIs e as aparições de elfos, anjos e outras imagens arquetípicas em todo o mundo significam que nós, humanos, fazemos parte de uma comunidade maior de inteligência, de uma hierarquia muito mais complexa de potestades e principados, um reino potencialmente muito mais rico de espécies interrelacionadas, tanto físicas como não físicas, do que jamais sonhamos.
Se as mulheres da Califórnia forem compreensivelmente relutantes diante de tais contatos alienígenas sobrenaturais, um grande número de pessoas interessadas em fenômenos paranormais abraçam com avidez essa experiência. Desde o início dos anos 50, certos indivíduos vêm afirmando servir de canal entre os terráqueos comuns e os habitantes de territórios alienígenas, tal como os médios e espíritas. A maioria desses canalizadores acredita que estão comunicando os pensamentos de mentores que serviram como sacerdotes. A diferença é que os contatos dos canalizadores são supostamente seres físicos que viajam em OVNIs reais no momento do encontro. Tal como Billy Meyer, com suas milhares de páginas de transcrições de pensamentos pleiadianos, os canalizadores de OVNIs deram origem a um considerável corpo literário. A organização Portais da Luz, por exemplo, instalada no centro da nova era de Sedona, no Arizona, publicou diversas antologias de mensagens canalizadas por alienígenas. No livro Conclave, A Reunião dos Únicos, de 1989. Um canalizador conhecido como Tuieta ofereceu um rico volume de informações recebidas no final de 1988. Segundo ele conta, o material começou a chegar pouco depois das 11h15 do dia 6 de dezembro, quando um amigo apontou para a nave no céu. Ao ver a nuvem, senti uma tal intensidade de energia que não pude descrever, escreveu Tuieta. Havia muitas pequenas nuvens com o mesmo formato dos dois lados da nuvem grande. Juntas pareciam encher o céu. De algum modo ele soube que aquela era uma nau capitânia usada por Kuptan Fetogia. Continuou o relato, referindo-se a um dos alienígenas que Tuieta canalizava de vez em quando. Comecei a chorar com uma sensação de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Com certeza alguma coisa de grande significado fizera com que um ancião estadista viesse aos éteres da Terra. Tal como é revelado no resto do livro, que é uma transcrição literal de mensagens alienígenas, Tuieta reconhece que não satisfazem os padrões literários do homem. Aparentemente, Fetogia viera para alertar os habitantes esclarecidos da Terra sobre uma mudança histórica generalizada, previndo acerca de um grande influxo de energias cósmicas e angélicas. Fetogia instou Tuieta a dizer à humanidade que esta deveria esperar o inesperado e aceitar a aceleração do vosso padrão vibracional. Disse também que os seres humanos não poderiam combater essa mudança, pois a resistência seria totalmente perniciosa para o estado de saúde. Pouco antes de uma conferência na Califórnia, Claude Vorilhon disse que aprendeu os segredos do universo com alienígenas que o visitaram em 1973. Os extraterrestres deram-lhe o nome de Rael e revelaram-lhe o símbolo que ele agora usa. Uma suástica inscrita com uma estrela de Davi, que segundo ele significa acima tal como abaixo. Ele prega a mensagem dos alienígenas: governo mundial, pacifismo, desarmamento nuclear e reforma econômica, e tem milhares de seguidores em todo o mundo. Segundo Tuieta, a mesma mudança foi tema de uma conferência realizada depois, a bordo da nau Capitania acarpetada de azul de Fetogia. Nessa reunião, do qual Tuieta diz ter participado em espírito, Fetogia e outros comandantes alienígenas discutiram, entre outras coisas, a questão da manipulação das placas tectônicas da Terra. Foi dito que, para evitar muitas perturbações na superfície, eles estavam trabalhando sobretudo com mudanças no fundo do oceano, em colaboração com os golfinhos, os irmãos e irmãs das águas. A publicação não é a única forma pela qual os canalizadores e outros contatados se comunicaram entre si. Muitos preferem reunir-se em grupos para repartir os ensinamentos de seus alienígenas. Esses cultos quase religiosos são dedicados à recepção e difusão do fluxo de sabedoria cósmica, que com frequência gira em torno de uma grande mudança,
como a que foi prevista por Tuyeta. Embora o teor das mensagens possa ser muito parecido com a de Tuyeta, os nomes e os detalhes, portanto, a explicação para o fenômeno dos OVNIs muda de grupo para grupo. Várias dessas organizações dedicadas aos OVNIs têm décadas de idade e estão bem estabelecidas. A Fundação Urantia de Chicago, por exemplo, foi fundada em 1950 com o propósito de divulgar as revelações de O Livro de Urantia, supostamente recebido de alienígenas, de inteligências alienígenas. Mais de 40 anos depois, ela continua próspera. No início dos anos 90, segundo a reportagem do Wall Street Journal, existiam nos Estados Unidos cerca de 20 organizações que alegavam canalizar mensagens astrais. A maioria delas tinha sede na costa oeste, mas uma na Flórida afirmava ter 1.500 membros. Alguns membros de cultos e outras pessoas acreditam que compartilharam de uma distinção espacial de que poucos pesquisadores ufológicos comuns se podem vangloriar. Em vez de canalizar pensamentos alienígenas ou de simplesmente conhecer alienígenas durante uma experiência de rapto, algumas pessoas afirmam que elas próprias são alienígenas ou descendentes de ancestrais alienígenas que só agora receberam permissão para se anunciar. O mundo aparentemente está cheio dessa gente das estrelas, termo usado por Brad Steiger, que acredita que ele e a esposa são membros da elite descendente de alienígenas. De acordo com Steiger, muitas vezes a gente das estrelas só assusta a consciência de sua identidade espacial em uma fase. Muitas vezes a gente das estrelas só assume consciência de sua identidade especial em uma fase tardia de sua vida, mas tem certas características muito identificáveis. A maioria tem as pálpebras pesadas, olhos morteiros, são charmosos, inteligentes e bom confidentes, tendem a ter tipos sanguíneos em comum, vértebras adicionais ou de transição, temperatura corporal e pressão sanguínea baixas, em alguns casos, costela fora do lugar. Quer saiba ou não que é de sangue alienígena, a maior parte da gente, das estrelas, experimentou, como Billy Meyer, encontros imediatos com anjos, elfos, fadas, mestres ou inteligências de OVNIs abertamente declaradas ao longo da vida, escreve Steiger. Ele próprio teve seu primeiro encontro alienígena aos 5 anos de idade, durante as sessões que, segundo os canalizadores, são avisos de grandes mudanças. Os mensageiros alienígenas tendem a pronunciar graves avisos sobre a profundidade da tolice humana. Os temas recentes incluem questões sérias como a proliferação nuclear e a poluição ambiental. Em geral, preparam seus pupilos terrenos para o tempo de transição vindouro, a grande limpeza pela qual toda a espécie deve passar para alcançar um estado superior de consciência, nas palavras de Steiger. Os temas da orientação alienígena é de imensa mudança futura e permeia a literatura paranormal sobre OVNIs. Porém, apesar de todas as alegações místicas dos canalizadores de OVNIs, da Sociedade de Sabedoria Alienígena e da antiga gente das estrelas, a maioria dos pesquisadores ufológicos tradicionais não dá atenção a essas elaboradas argumentações, que tendem a carecer de qualquer tipo de evidência física. Contudo, nenhum ufólogo duvida que a investigação de todos os aspectos desse complexo fenômeno deve continuar, pois o enigma dos OVNIs não dá mostra de estar perto da solução. A chave para aqueles que desejam desvendar o mistério, escreveu em 1990 Michel Isordis, editor do Journal of UFO Studies, é abordar cada investigação de modo frio e científico, sem se deixar turvar pelo preconceito ou por viés emocional. Não só vale a pena manter a mente aberta para essas coisas, como também nessa época de humildade científica recém-descoberta, escreveu Isordis, é imperativo fazê-lo. A arte encontra os OVNIs. Logo depois de ter supostamente visto um OVNI em forma de disco sob o cabo Code em 1964, o artista nova-iorquino Bud Hopkins percebeu que essa experiência estava tendo efeito sobre sua vida e sua arte. Um vestígio de lembrança da aparição do OVNI, escreveu ele, começou a infiltrar-se em minhas pinturas na forma de um círculo escuro centralizado. Hopkins começou a investigar se os trabalhos de outros artistas haviam sido influenciados, direto ou indiretamente, por OVNIs. Concluiu que, em meados dos anos 50, a cobertura dos discos voadores pela imprensa havia exposto o mundo a ideias populares sobre OVNIs. Os artistas, escreveu, juntamente com todos os outros, familiarizaram-se com o fenômeno dos OVNIs, tivesse ou não curiosidade sobre o assunto. Hopkins postulou que a imagem do disco voador tornou-se um ícone enigmático na consciência
da consciência cultural coletiva da humanidade, e que agora serve como símbolo poderoso da expressão artística, encontrou apoio para sua teoria nos escritos do renomado psicólogo Jung, que alguns anos antes associara a nave circular a uma mandala, símbolo universal que significa a plenitude do eu. A maioria dos trabalhos nessa página e nas seguintes, inclusive o fantasioso evento do observatório de Chris Van Allsburger, foi mostrado na exposição Show dos OVNIs de que Hopkins organizou em 1982 no Queen's Museum de Nova York, que algumas peças foram inspiradas por encontros do próprio artista com OVNIs, outros não foram. No entanto, todos esses artistas foram aparentemente tocados de algum modo pelo conceito conhecido e mesmo assim perturbador de visitantes de outros mundos. Disco voador, escultura de concreto feita em 1977 por Jane Heidstein, parece quase flutuar entre as altas ervas em um campo perto de Park Forest, no Illinois. Bud Hopkins escreveu que o encerramento absoluto e a ausência de detalhes sugerem interiores magicamente carregados, imponentes e impenetráveis. Um estranho tom de crepúsculo e perspectiva do visor de uma câmera dão uma aparência jornalística ao OVNI de Zanisvale, de Joe Sokolovo. O artista disse que essa composição de 1981 foi inspirada em uma foto de jornal de um OVNI visto em Zanesville, de Ohio. Com seus grandes olhos vazios e a cabeça sem fisionomia, a escultura tem em couro sem título, feito em 1982 por Theodore Rosenberg, evoca uma forma abstrata, em forma abstrata, o conceito de extraterrestre como ser ameaçador. A parte de baixo da figura parece diluir-se no vazio, talvez simbolizando a dificuldade que alguns supostos raptados de ovos têm em lembrar-se da parte de baixo do corpo de seus captores alienígenas. Em uma composição de 1978, Ataque de OVNIs, Prédio em Chamas, os artistas Peter Robson e Sal Ostrom retrataram uma espaçonave alienígena cometendo um ato malévolo contra pessoas comuns, representado pela fábrica antiquada. A qualidade violenta e do pesadelo da pintura parece sugerir os perigos inerentes ao desconhecido. A contribuição de Hobbes ao trabalho pode ter sido baseada no OVNI que ele diz ter visto aos 14 anos. A Dama das Estrelas, de 2 metros, feita em 1990 por Susan Oldman, reflete o fascínio da artista pelos seres de outro mundo. O Oldman conta que já sentiu com muita força o vigor das energias alienígenas. Uma luz intensa emana de uma misteriosa força subterrânea, enquanto uma porta se abre para uma desolada paisagem de deserto na pintura a óleo feita em 1982 por Rosemary Osnato, intitulada Alto do Túnel, inspirada em um encontro que Rosemary diz ter tido com alienígena em 1973. A cena surreal, em particular, a sugestão de um mundo subterrâneo, coincide com detalhes de diversos relatos de rapto. Apesar do duplo sentido do título, Viagem de Ida e Volta, essa pintura de 1977 de Evan Waterhouse transmite um momento assustador de um encontro imediato com uma nave alienígena. A cena árida convida à especulação. O OVNI pode estar perseguindo o carro, partindo após raptar seus ocupantes, ou retornando após devolver os raptados a seu ambiente.
Uma nave alienígena parece emitir alguma energia desconhecida que é captada por uma figura humana neste trabalho sem título de 1982 de Kate Haring. Na arte de Haring, os OVNIs assumem uma forma imediatamente reconhecível, apesar da total simplicidade de seu estilo. Um disco de ébano domina a litografia em branco e preto, obra de Bud Hopkins, em 1970. Segundo Hopkins, esse trabalho reflete a influência de seu encontro com um OVNI. Ele descreveu que o motivo do disco veio à luz sutilmente, mais por osmose do que por decisão deliberada, mas eu nunca duvidei de sua justeza. Duas fotos da coletânea Série D de Jim Caddy, feitas em 1978 e 1980, explorou o tema de uma criatura extraordinária em circunstâncias ordinárias. A figura bizarra criada com um modelo humano usando uma réplica de uma antiga máscara de teatro romano sugere um sutil jogo de palavras ao mostrar um alienígena que assumiu o papel de um terráqueo alienado da sociedade, deitado sozinho em um quarto despojado e comendo sozinho uma lanchonete. Reforçando o aspecto do outro mundo da figura estão os lustres da foto acima, que parece pairar como uma frota de OVNIs. Contatos alienígenas.